Aleluia. Eu fiquei um pouco preocupado agora quando o pastor Rodolfo começou a falar. Eu falei, eu não acredito que o cara vai pregar a minha palavra, né? Fiquei assim meio preocupado, já ir embora para casa e deixar ele falar. Falei, gente, não acredito. A pessoa ora, a pessoa gasta tempo e Deus fala a mesma coisa para ele. Mas isso é bom porque isso mostra que nós temos o mesmo Espírito, amém? Há mais ou menos uma semana atrás, eu gosto muito de pregar quando isso é fruto do meu tempo a sós com Deus. É muito bom quando você está tendo o seu tempo de comunhão e Deus começa a ministrar ao seu coração e isso se torna uma pregação. Porque isso faz com que a palavra primeiro passe por mim, para depois chegar até você. Então o que eu vou compartilhar com você nessa noite, sabe, que é uma palavra que Deus falou comigo em primeiro lugar. E Ele me deu condições de poder organizar os meus pensamentos para que eu pudesse compartilhar com você nessa noite. O tema do que eu vou falar é a revelação de Deus versus providência de Deus. É uma coisa interessante, você vai descobrir na história do personagem que nós vamos conversar, é que não há reconhecimento da providência de Deus sem a revelação de Deus. Jesus fala que Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Mas você há de convir, você é um homem ou uma mulher atualizada, que quando você vê os meios de comunicação, de quando você vê os livros, né, as notícias, a mídia, você vai ver que as pessoas atribuem o êxito delas a muitas coisas, ao universo. Você manda coisas boas para o universo e o universo devolve para você em forma de coisas boas. Existe um livro muito famoso, né, que eu li na minha juventude, chamado O Alquimista. E desse livro, O Alquimista, vem a ideia de que o universo conspira ao seu favor. E é interessante que tudo isso é para não dar o nome àquele que criou o universo. É tudo isso para não dar um nome, não chamar e não reconhecer que quem me favorece, quem favorece você é Deus. As pessoas fazem tudo, dizem tudo, mas não querem reconhecer que quem nos favorece, quem nos favorece é Deus. Por isso que eles dão o nome de universo. E é interessante que quando nós estamos pensando em providência de Deus, você precisa lembrar que providência se refere à ideia de que ver algo de antemão. E quando eu penso de Deus, eu penso em um Deus que vê tudo de antemão. Lembro que quando eu estava perto de casar com a Ana, nós estávamos noivos, e a Ana teve uma hemorragia absurda, nada parava. E ela estava tomando medicação forte, e nada parava com a medicação. Eu lembro que nós conversando, né, por telefone, e ela falou assim uma coisa para mim que eu não esqueço. Deus, isso não pegou Deus de surpresa. Porque tem horas que nós achamos que as circunstâncias que nos pegam de surpresa também pegou Deus de surpresa. Só que você precisa lembrar que quando você fala de providência, quando nós falamos de providência, estamos falando de um Deus que vê algo de antemão a respeito de você. Deus viu e vê tudo de antemão. Por isso nada o pega de surpresa. Quando você lê as histórias bíblicas, você descobre o seguinte. Abre a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Eu vou só checar, que eu descobri que eu coloquei a passagem aqui, mas não coloquei a referência, mas é isso mesmo. Romanos capítulo 15, verso 4. Diz assim: essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Vou ler de novo.
Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. O que está na Bíblia, diz o apóstolo Paulo, que está primeiro para nos ensinar. Tudo que foi escrito com o objetivo de ensinar a mim e a você. Segundo, ele fala que, além de nos ensinar, tudo o que foi escrito para nos dar paciência. Paciência. Paulo, escrevendo em Romanos 12, ele fala assim: sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Fala comigo assim: paciência anda junto com perseverança. Tá, querido? Paciência anda junto com perseverança. Ele fala: sede pacientes na tribulação. É muito difícil ser paciente na tribulação. Alguns de nós alopramos na tribulação. E a palavra de Deus fala: sede paciente na tribulação. E fala: e perseverantes na oração. Porque se eu não for paciente na tribulação, eu não consigo ser perseverante na oração. E aí ele diz assim, que foi escrito para nos ensinar, para nos dar paciência, e escuta isso, e ânimo para mantermos a esperança. É por isso que Deus nos deixou a palavra dele, para nos ensinar, para nos dar paciência e ânimo para mantermos a esperança. Nesses dias, mais do que nunca, nós precisamos de ânimo para mantermos a esperança. E nós vamos nos debruçar sobre a história de um homem, de um dos patriarcas, de um homem chamado Jacó, e ver como nós podemos aprender com a revelação de Deus e a providência de Deus. Quero lembrar você que Jacó é filho de Isaac com Rebeca. Jacó, ele é fruto de uma oração. Escuta isso, Jacó é fruto de uma oração. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 25, do versículo 21 ao versículo 27. Gênesis capítulo 25, do versículo 21 ao versículo 27. Eu gosto porque começa assim, ó: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. A minha pergunta inicial para você é: diante de uma impossibilidade, o que você costuma fazer? Observa que a Bíblia fala que diante da impossibilidade de Isaac e Rebeca, diz que Isaac orou, e diz assim: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. Aí o melhor vem logo depois, né? O resultado disso: o Senhor ouviu a oração de Isaac, e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Lembrando que naquela época não tinha o exame, como é o nome, gente, que eu esqueci agora, ultrassonografia, para Rebeca poder entender a revolução que estava acontecendo dentro dela. E ela perguntou para Deus: o que está acontecendo? Por que o meu ventre não para de se mexer, não para de socar? E Deus respondeu para Rebeca: os filhos, por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo eles serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo.
Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. Ali que foi a confirmação, tá, gente? Que não tinha ultrassonografia. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos. Por isso chamaram de Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso chamaram de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Interessante, quando eu estava lendo esse texto, quem era o filho da promessa aqui? Jacó ou Esaú? Jacó. Mas observa que a Bíblia fala que Jacó, aquele que tinha sido escolhido de antemão por Deus, era pacato, preferia ficar em casa. Talvez a mãe olhava assim, é esse menino mesmo que vai fazer história? Porque enquanto era pacato e gostava de ficar em casa, diz a Bíblia que Esaú era um caçador habilidoso que vivia ao ar livre. Tanto que quem empolgava o coração de Jacó era Esaú. Aqui nessa história era literalmente, um era filho da mãe e o outro era filho do pai. O filho da mãe aqui era Jacó. E é interessante que talvez a Rebeca olhava Jacó e o via frágil, e por isso também o protegia. Ela era cúmplice de Jacó. Existia muita cumplicidade nessa história aqui. Mas eu quero destacar, novamente chamar a sua atenção para aquilo que nós vemos logo no começo desse texto. A oração de Isaac a favor de Rebeca. Quando nós pensamos em providência, você não pode esquecer isso. A oração de fé traz à existência a providência de Deus. Lembre-se disso. A oração de fé traz à existência a providência de Deus. Ser filho da promessa não significa algo no início da história de Jacó, que isso implicava nele já ter tido uma revelação de Deus. Eu estou com um casal, com uma família ali. Eles têm 2 filhos. A fé que habita em Aline e Paulo, em Paulo e Aline, necessariamente ainda não habita em Paulo, Ricardo e Esther. Olha o medo de errar o nome dos filhos. Em Paulo, Ricardo e Esther. Porque a revelação que os pais tiveram, eles também precisam ter. Qual é nesse período, qual é a tarefa dos pais? Semear no coração dos filhos a palavra, ensinar, muito mais do que simplesmente em falar, ensinar com o proceder, para que os filhos, no tempo certo, no tempo determinado na agenda de Deus, tenham uma revelação do Pai. E quando você olha para a história de Jacó, você vai ver que chega um determinado momento da vida dele, que ele tem uma revelação de Deus. Gênesis 28, a partir do versículo 10, eu vou pular um bom percurso da história de Jacó, porque Jacó cresce junto com Esaú. Esaú, por ser este homem livre, caçador, um belo dia chega em casa muito cansado, está lá Jacó comendo uma sopa deliciosa, e ele fala assim: por favor, me dá um pouco dessa sopa, pede Esaú. Ele falou: dou não, eu só dou se você abrir mão do seu direito de primogenitura. Ele falou: o que vai adiantar esse meu direito de primogenitura se eu morrer de fome? Eu te dou o direito, mas me dá de comer. Ali foi o primeiro golpe de Jacó em Esaú. Ele ganhou o direito de primogenitura através de uma sopa.
Aí chega um bom momento da vida dele. Isaac está próximo de morrer. E é uma coisa que eu observo, e nós precisamos aprender com a Bíblia, gente. Nós precisamos aprender a deixar a casa pronta para a nossa partida. Eu sei que isso é algo que a gente não gosta muito de conversar. Nós brasileiros, então, a gente acha que nós vamos viver a eternidade aqui e agora. Só que chega um momento que Isaac chama Esaú e fala assim: está chegando meu momento e é hora de abençoar você. Vai caçar algo para mim, faça um cozido gostoso e traga para que eu possa te abençoar. Só que Rebeca estava atenta à conversa de Esaú com Jacó. Atenta. Quando ela ouve aquela história, Esaú sai, ela chama Jacó e fala assim: vamos fazer um cozido. Você vai se vestir com as roupas do teu irmão, e Jacó morrendo de medo de ser descoberto, e para que o teu pai possa te abençoar. E aí acontece que Isaac abençoa Jacó, pensando que está abençoando Esaú. E aqui começa um problema na relação dos irmãos, porque o desejo de Esaú era matar Jacó. E quando chega no capítulo 28, versículo 10, diz assim: nesse meio tempo, aquele já está fugindo de Esaú. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Beceba rumo para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e protegerei onde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo também teve medo e disse: como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada, e Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que Ele me der. Posso ouvir o seu amém? Observe que nesse momento aqui de fuga, Deus se revela para Jacó. Algumas coisas que Deus fala para Jacó eu acho fantásticas. Entre elas está a promessa de Deus a ele, quando diz assim para Jacó: não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi.
Deus estava se dando a Jacó como garantia do êxito dele. Uma das coisas que você precisa ter a convicção é que na nossa missão, Deus se dá como garantia do nosso êxito. Posso ouvir o seu amém? Jesus, quando ele fala da grande comissão para os discípulos, ele fala assim: eis que estou convosco até a consumação do século. A consumação do século termina com a consumação da missão da igreja. Ele fala: até lá eu vou estar com vocês. Tire da sua cabeça, do seu coração, a ideia de que em algum momento você e eu estamos sozinhos, fazendo o que Deus nos mandou a fazer. Porque em nenhum momento nós estamos sozinhos. E Deus dá garantia para Jacó aqui: eu não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Existe uma música que diz que eu não temerei enquanto as promessas, eu não morrerei enquanto as promessas de Deus não se cumprir. Eu lembro de um pregador inglês que esteve uma das celebrações nos anos 80 com a gente, muito tempo, né? E ele falava o seguinte, que ele não temia viajar. Ele falou: sabe por que eu não temo viajar? Não temo entrar em nenhum avião? Porque as promessas de Deus para mim ainda não se cumpriram totalmente. Eu sei quais são as promessas de Deus para a minha vida, e ainda não se cumpriu completamente. No partir do momento que elas se cumprirem, aí eu começo a temer andar de avião. Então, uma das coisas que eu quero que você entenda: enquanto eu e você estamos na jornada, Deus dá garantia da presença de Deus conosco. Uma outra coisa que você precisa entender é que esse momento aqui foi tão marcante na vida de Jacó, essa revelação de Deus. Fala comigo assim: a revelação de Deus me leva a um compromisso com Deus. A partir de que momento você assumiu um compromisso com Deus? A partir do momento que você teve uma revelação de Deus. E é justamente depois desta revelação que Jacó faz um voto a Deus, assume um compromisso com Deus, e fala para ele: se o Senhor me der isso na minha jornada, eu vou dar para o Senhor a 10ª parte de tudo o que o Senhor me der. E isso me leva ao ponto 2, ao segundo ponto da minha pregação. Fala comigo assim mesmo: a bênção de Deus, fala mais forte, a bênção de Deus que está em mim, abençoa quem está próximo de mim. Grava isso: a bênção de Deus que está em você, abençoa quem está próximo de você. Jacó foge, e ele vai bater na casa de Labão, irmão de Rebeca. Labão, podemos dizer que foi uma lixa grossa na vida de Jacó. Jacó precisava de um Labão para ser trabalhado no caráter, para melhorar o caráter dele, a conduta dele. Chega o momento que Jacó decide ir embora. Já tinha trabalhado muitos anos para Labão, já tinha tido muitas conquistas na casa de Labão, conquistou as filhas de Labão, dos relacionamentos com esta mulher, com essas mulheres, conquistou filhos, conquistou bens. Mas chega um momento dessa quase partida de Jacó, que Labão diz algo que me chama a atenção para Jacó. Gênesis capítulo 30, a partir do versículo 27. Gênesis 30, a partir do versículo 27. Olha o que diz aqui. Labão respondeu: se mereço seu favor, fique. Leia comigo, leiam comigo o que está aí, ó. 1, 2, 3. O que ele diz aí?
Vamos lá, gente. 1, 2, 3. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Observa que Labão reconhecia que ele enriqueceu por causa de Jacó. Uma das coisas que eu quero que você se pergunte é: que bênçãos as pessoas têm tido, têm provado, por causa da bênção de Deus que está sobre a sua vida? Tem horas, querido e querida, que nós só conseguimos ver a bênção na vida do outro, e nós esquecemos que nós somos bênção na vida dos outros. E eu quero que você pense nisso. De que forma a sua vida tem enriquecido a vida de outros? Porque Jacó fala assim, Labão diz assim: eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Aí ele diz assim: diga-me qual será o seu salário, qualquer que seja o valor, eu lhe pagarei. Como é que eu vou perder a minha galinha dos ovos de ouro? Era isso que Labão estava dizendo para Jacó: não posso te perder, querido. Você é a minha galinha dos ovos de ouro. Eu faço qualquer coisa para que você se mantenha comigo. Qualquer coisa. Só que Labão já tinha aprontado muito com Jacó. E o que foi mais marcante na vida de Jacó não foram a maneira ou as várias maneiras de Labão trazer prejuízo a Deus, mas foi aquela revelação que ele teve de Deus em Betel. E isso me leva a um outro ponto: o reconhecimento do poder da providência de Deus tem como base a revelação de Deus. Olha o que diz Gênesis capítulo 31, a partir do versículo 1. Gênesis 31, a partir do versículo 1. Olha como era forte para Jacó aquele momento dele com Deus. Logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era de nosso pai. À custa de nosso pai adquiriu toda a sua riqueza. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo onde ele cuidava de seus rebanhos e disse a elas: notei que o seu pai mudou de atitude em relação a mim. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço de seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Olha a observação de Jacó nesse momento. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, o rebanho começava a criar salpicados. E quando mudava de ideia, dizia: os listrados serão o seu salário, então o rebanho inteiro dava a cria listradas. Desse modo, Deus tirou os animais de seu pai e os deu a mim. Certa vez, na época do acasalamento, tive um sonho e vi que os bodes se acasalavam com as cabras, eram listrados, salpicados e malhados. Então, em meu sonho, o anjo de Deus me disse: Jacó, e eu respondi: aqui estou. E o anjo disse: levante os olhos e você verá que apenas os machos, listrados, salpicados e malhados,
estão se acasalando com as fêmeas de seu rebanho, pois vejo como Labão tem tratado você. Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez o seu voto a mim. Agora apronte-se, saia desta terra e volte à sua terra natal. Fala comigo, revelação versus provisão ou providência. Uma coisa que você tem que entender: o reconhecimento da providência de Deus na vida de Jacó estava ligado com a revelação de Deus a Jacó. Sem a revelação de Deus a nós, o homem não reconhece a providência de Deus. É interessante que quando nós estamos debaixo, querido, de uma revelação de Deus, tudo que o homem intentar contra nós, adivinha quem é que toma as nossas dores? Deus. Você olha que Deus vira, ou Jacó relata aqui para as mulheres dele, diz assim: ele me enganou e mudou meu salário 10 vezes, mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Quem está tentando prejudicar você? Saiba que você tem alguém muito forte do seu lado e que não vai deixar que a intenção humana, que a intenção maligna prejudique você. Tem mais uma outra coisa que me chama a atenção, onde Jacó fala assim: enquanto os irmãos de Labão, os filhos de Labão estavam dizendo que Jacó se apossou dos bens do pai, Jacó fala assim para as mulheres: Deus tirou os animais do seu pai e os deu a mim. Jacó reconhecia que não foi a capacidade dele, o esforço dele, o trabalho árduo dele, que deu a ele tudo o que ele tinha, mas foi a ação de Deus. E Deus fala para ele em sonho, claramente: eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez um voto a mim. Fala assim comigo: Deus não esquece dos votos que eu faço a Ele. Deus não esquece. E Deus faz questão de lembrar Jacó: eu sou aquele Deus que apareceu para você em Betel e você fez um voto comigo. Agora te apronte e volte para a casa de seu pai. A revelação de Jacó, a revelação de Deus a Jacó, gerou um compromisso de Jacó com Deus. E a fidelidade de Jacó a esse compromisso foi a chave do êxito da vida dele. As pessoas que trabalham com batalha espiritual falam muito sobre chave, que Deus nos dá a chave. Jacó fez um compromisso com Deus, e a chave do êxito de Jacó estava em manter este compromisso. Uma das coisas que eu quero que você traga à sua memória agora é: quais são as chaves que Deus tem colocado nas suas mãos? De que maneira você tem usado essas chaves? Existem portas neste lugar. Existe um portão lá embaixo nessa igreja que tem um cadeado. Se você não sabe, um dia eu me tranquei aqui na igreja e as chaves da igreja ficaram do lado de fora. Eu fui atender uma pessoa, eu trazer água, e eu estava conversando com uma outra pessoa no telefone, estava chovendo, eu abri a cantina, fiquei dentro da cantina conversando com a pessoa no telefone, o rapaz da água foi embora, eu subi conversando no telefone, fechei o cadeado e vim embora.
Aí depois Ana Maria me ligou e falou assim: meu bem, você pode vir me pegar, que no final, perto do final do ano, estavam providenciando a ornamentação da igreja, você pode me pegar aqui em tal lugar assim, assim? Estou indo, procura a chave, cadê a chave? Cadê a chave? Aí eu lembrei, a chave ficou na cantina, e eu estou preso na igreja, eu preciso de alguém para me resgatar. Eu teria que ligar para alguém que tivesse uma outra chave, para poder vir abrir o portão para eu sair. Quem está aqui, quem está na internet, vai ficar assim com uma pulga na orelha, como é que ele conseguiu sair? Mas eu consegui sair, porque tinha uma outra chave. Depois eu conto essa história. Mas para que eu pudesse sair, para que alguém pudesse vir me resgatar, eu precisava de uma outra chave. Tem horas que nós usamos muito mal as chaves que Deus coloca nas nossas mãos. Interessante que hoje pela manhã eu estive aqui acompanhado com uma pessoa canina, a Mel, e eu estava lembrando do que me trouxe para cá. Eu falo, Deus, que me trouxe para cá não foi o homem. Que me trouxe para cá foi uma palavra profética, acompanhada de uma revelação. O meu êxito está nesta palavra profética e nesta revelação. O seu êxito está na palavra profética e na revelação que Deus tem dado a você. É isso que tem que manter você e a mim em pé. É isso que tem que fazer com que você persevere. Quando você se debruça sobre a vida de Jacó, você vai ver que todo o esforço desse homem estava em cima de uma ação sobrenatural de Deus. A minha pergunta para você antes de terminar é: você tem conseguido observar a providência de Deus na sua vida? Quanto dessa providência de Deus na sua vida fala da revelação que você teve de Deus? Quanto maior a revelação de Deus, mais ou melhor dizendo, os seus olhos são abertos para ver a providência de Deus. Fique de pé no seu lugar. Põe a mão no seu coração. E eu quero que você esteja trazendo à sua mente o dia que você teve uma revelação de Deus. O que mudou após essa revelação? Que atitudes essa revelação levou você a tomar? De que maneira esta revelação de Deus tem mantido os seus olhos abertos para ver a providência de Deus? Que chaves essa revelação trouxe às suas mãos? De que forma você tem usado essas chaves? A revelação de Deus traz mais revelação de Deus. E é de revelação a revelação que o nosso caminhar com Ele é aperfeiçoado. Você vai ver que chega um momento que Jacó luta literalmente com Deus. E aí ele passa por mais uma transformação, até na mudança do nome. Jacó passa a ser Israel. Deus quer que você esteja tão intenso nele, a ponto
da sua personalidade, da sua forma de ser, do nome que você tem, ser mudado. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: você não é mais a mesma pessoa. Porque a revelação de Deus, a sua intensidade com Deus, transformou o seu coração. Espírito Santo de Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela tua presença nas nossas vidas. Eu quero agradecer ao Senhor pela certeza de que o Senhor é aquele, que nos conduz a toda a verdade. Que o Senhor é aquele que é responsável por trazer revelação do Pai ao nosso coração. Não existe um outro Deus como o Senhor. E nós te damos graças, Espírito Santo, porque o Senhor fez de nós a tua habitação. O Senhor veio para colocar o nome de Jesus bem alto nas nossas vidas. Assim como a revelação de Deus a Jacó foi marcante, a revelação que o Senhor trouxe a nós da pessoa de Cristo também foi marcante a nós. E nós queremos, Espírito Santo, que o Senhor nesses dias revele ainda mais Jesus a nós. Alguns de nós temos o conhecimento, mas não temos a revelação. E eu te peço, Espírito Santo, traga uma revelação de Jesus a nós. Assim como a vida de Jacó ficou amarrada à revelação e às atitudes, ou a atitude que ele tomou em cima dessa revelação, e isso norteou toda a vida dele, que da mesma forma seja na nossa vida, e que tudo isso possa redundar em louvor e glória ao nome de Jesus, em louvor e glória ao nome de Jesus.